Imagine um quarto imerso na penumbra da madrugada. O silêncio é quase absoluto, quebrado apenas pelo ritmo suave e involuntário da respiração. Uma fresta na cortina permite que uma única lâmina de luz solar perfure a escuridão, criando um pilar dourado que atravessa o ar estagnado. Dentro desse raio de luz, milhares de partículas de poeira dançam. Elas giram e tremulam em uma valsa caótica, subindo e descendo sem propósito aparente, suspensas em um oceano de gás que chamamos de atmosfera. Você abre os olhos. Nesse exato momento, cerca de 100 trilhões de fótons colidem com a sua retina a cada segundo. Essas partículas de luz, mensageiras forjadas no núcleo ardente do Sol há dezenas de milhares de anos e que viajaram pelo vácuo gelado do espaço por 8 minutos, encerram sua jornada épica no fundo do seu globo ocular. Ali, elas desencadeiam uma cascata eletroquímica, convertendo energia pura em sinais elétricos que correm pelos nervos ópticos até o córtex visual, na parte posterior do seu cérebro. Mas há um segredo perturbador nesse ato simples de despertar. O que você vê não é o presente. O processamento neural, a montagem da imagem, a interpretação das cores e da profundidade, tudo isso custa tempo. O cérebro humano opera com um atraso de aproximadamente 80 milissegundos. Você vive perpetuamente no passado, preso em uma transmissão ao vivo com latência, assistindo a um mundo que já aconteceu. Essa é a primeira fenda na armadura da nossa percepção. Acreditamos que somos observadores objetivos da realidade, sentados em uma torre de controle atrás dos nossos olhos, monitorando o universo como ele realmente é. Mas isso é uma mentira biológica. Somos prisioneiros de uma escala muito específica, evoluída não para compreender a verdade do cosmos, mas apenas para sobreviver a ele. Volte sua atenção para a poeira dançante. Há mais de 2000 anos, o poeta e filósofo romano Lucrécio observou uma cena idêntica. Ele olhou para a poeira rodopiando em um raio de sol dentro de um átrio escuro e teve uma intuição que precedeu a ciência moderna em milênios. Ele deduziu que a poeira não se movia por vontade própria, nem apenas pelas correntes de ar. Ele teorizou que as partículas visíveis estavam sendo bombardeadas por partículas invisíveis, golpes incessantes de uma matéria subjacente e imperceptível. Lucrécio estava testemunhando a evidência macroscópica do mundo atômico, o que hoje chamamos de movimento browniano. Aquelas partículas de poeira são, para nós, o limite do pequeno. São os menores objetos que nossos olhos nus conseguem discernir sem auxílio. No entanto, para um átomo, um grão de poeira é uma catedral, uma montanha, um continente. Se aumentássemos um único átomo de hidrogênio até o tamanho de um grão de areia, o grão de poeira original teria de ser maior que a Lua. A escala do universo não é apenas uma escada linear de tamanhos. É uma série de reinos desconectados, cada um governado por suas próprias leis, isolados uns dos outros por abismos de magnitude que o cérebro humano é incapaz de processar intuitivamente. Nós habitamos o que o biólogo evolutivo Richard Dawkins chamou de mundo médio. O mundo médio é uma faixa estreita de realidade. É o domínio das coisas que tem tamanhos entre alguns milímetros e alguns quilômetros. É o reino das coisas que se movem a velocidades moderadas, nem tão lentas quanto a deriva dos continentes, nem tão rápidas quanto a luz. Nossos corpos, nossos sentidos e nossa intuição física foram esculpidos pela seleção natural para operar exclusivamente nesta zona. Nossos ancestrais, vagando pelas savanas africanas, precisavam calcular a trajetória de uma lança, a velocidade de um predador correndo,
ou a distância até uma fonte de água. Eles não precisavam compreender a superposição quântica de um elétron ou a curvatura do espaço-tempo ao redor de um buraco negro. Entender a verdadeira natureza da realidade não apenas era desnecessário para a sobrevivência, como seria um desperdício de energia metabólica. Por isso, evoluímos para sermos cegos. Considere a solidez do chão sob seus pés ao sair da cama. O piso parece contínuo, duro, impenetrável. Você confia que ele sustentará seu peso, mas essa solidez é a maior de todas as ilusões do mundo médio. Se você pudesse encolher sua percepção e descer a escala atômica, o chão desapareceria. A matéria é, em sua essência, um vazio assustador. Se o núcleo de um átomo fosse uma bola de gude no centro de um estádio de futebol, os elétrons seriam minúsculos pontos de poeira zumbindo nas arquibancadas mais distantes. Tudo entre o núcleo e os elétrons é espaço vazio. Vazio. Nada. Você, a cama, o chão, a casa, o planeta Terra, tudo é composto quase inteiramente de vazio. Se removêssemos todo o espaço vazio dos átomos que compõem a raça humana, todos os 8 bilhões de nós caberiam no volume de um cubo de açúcar. Esse cubo pesaria bilhões de toneladas, uma densidade comparável à de uma estrela de nêutrons, mas ocuparia menos espaço do que uma chave de carro. Então, por que não caímos através do chão? Por que sua mão não atravessa a xícara de café? O que sentimos como toque, o que interpretamos como solidez, é, na verdade, a interação de campos de força. São os elétrons da sua mão repelindo os elétrons da xícara através da força eletromagnética. Você nunca tocou nada em sua vida. Você apenas sentiu a resistência de campos magnéticos microscópicos a distâncias infinitesimais. A sensação de tato é apenas o seu cérebro interpretando uma repulsão elétrica como uma barreira física. Vivemos em um universo de fantasmas eletromagnéticos, convencidos de que habitamos um mundo de mármore e aço. Essa limitação sensorial se estende ao próprio tempo. No mundo médio, o segundo é a nossa moeda temporal. É o ritmo do coração, o passo da caminhada. Mas o universo opera em cronogramas que ridicularizam nossa percepção. Para baixo, no reino quântico, os eventos ocorrem em atossegundos e femtossegundos. Um elétron orbita um núcleo bilhões de vezes em um piscar de olhos. A dinâmica química que permite a vida, as ligações se formando e se rompendo dentro de suas células, ocorre em velocidades tão vertiginosas que, para essas partículas, um segundo humano é uma era geológica, um tempo tão vasto que parece eterno. Para cima, na escala cósmica, um segundo é irrelevante. Estrelas nascem e morrem em ciclos de milhões de anos. Galáxias colidem em uma dança gravitacional que dura eras. A luz que vemos de Andrômeda partiu de lá, quando os primeiros hominídeos ainda estavam aprendendo a usar pedras como ferramentas. Olhar para o céu é fazer arqueologia visual. Estamos presos no meio. Somos rápidos demais para as montanhas, mas lentos demais para os átomos. Somos grandes demais para sentir a granularidade da matéria, mas pequenos demais para sentir a curvatura do universo. Essa prisão de escala define nossa linguagem, nossa matemática e nossa filosofia. Medimos o universo em metros, porque temos pernas de aproximadamente 1 metro. Medimos em segundos, porque nossos corações batem nessa frequência. Projetamos nossa anatomia sobre o cosmos. Dizemos que o universo é vasto, mas vasto comparado a quê? A nós. Dizemos que o átomo é pequeno, mas pequeno comparado a quê? A nós. O homem é a medida de todas as coisas, disse Protágoras. Mas ele estava errado. O homem é apenas a medida das coisas do homem. Ao tentar compreender o universo real,
precisamos abandonar a intuição. A intuição é uma ferramenta forjada para atirar pedras e colher frutos, não para navegar no espaço de Hilbert ou visualizar a hiperesfera. Quando os físicos nos dizem que uma partícula pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, ou que o tempo passa mais devagar perto de uma grande massa, nossa mente do mundo médio se revolta. Parece absurdo, parece magia. Mas não é o universo que é estranho. É a nossa perspectiva que é provinciana. Imagine agora que você pudesse girar um botão, um sintonizador de realidade, e escapar dessa frequência estreita. Se você pudesse ver todo o espectro eletromagnético, e não apenas a minúscula faixa de luz visível, o quarto escuro explodiria em atividade. As ondas de rádio, Wi-Fi e sinais de celular atravessariam as paredes como se fossem vidro, preenchendo o ar com correntes de informação pulsante. A radiação térmica infravermelha emanaria do seu próprio corpo como uma aura de fogo, pintando o ambiente com o calor residual da sua vida biológica. A radiação cósmica de fundo, o eco do Big Bang, estaria lá, uma estática sussurrada, permeando cada centímetro cúbico do espaço, uma lembrança constante do nascimento de tudo. Mas estamos cegos para isso. Vemos apenas o arco-íris, uma fração risível da realidade. E quanto à escala física? Vamos tentar, mentalmente, romper as grades da nossa percepção. Vamos usar a nossa imaginação, a única ferramenta capaz de transcender a biologia, para viajar para fora do mundo médio. Primeiro, olhe para a sua mão. Focalize na ponta do seu dedo indicador. As cristas da sua impressão digital são vales e montanhas para uma bactéria. Mas vamos mais fundo. Vamos mergulhar na pele, através das células, através das membranas, para dentro do núcleo celular, onde o DNA está enrolado como serpentes moleculares, guardando o código da vida. Continuamos descendo. As moléculas se desfazem em átomos. Os átomos se revelam como vastos vazios orbitados por nuvens de probabilidade eletrônica. Descemos mais, em direção ao núcleo denso e vibrante. Prótons e nêutrons se agitam, mantidos juntos pela força nuclear forte, a cola mais poderosa do universo. Mas ainda não chegamos ao fundo. Dentro dos prótons, encontramos os quarks, dançando em um mar de gluons virtuais que surgem e desaparecem da existência, emprestando massa à matéria através de pura energia cinética. E se pudéssemos ir ainda mais fundo? Até a escala de Planck, o suposto pixel da realidade, a menor distância possível, onde a geometria do espaço-tempo se desfaz em uma espuma quântica fervilhante, onde as noções de aqui e lá, antes e depois, perdem o sentido. Nesse abismo do infinitamente pequeno, as regras que governam o nascer do sol e a queda de uma maçã são inúteis. Agora, faça o movimento inverso. Puxe a câmera para trás. Saia do quarto. Saia da casa. Veja a cidade como uma placa de circuito brilhante. Veja o planeta Terra, uma esfera de mármore azul e branco, suspensa na escuridão. Afaste-se mais. O Sol se torna uma estrela entre bilhões na Via Láctea. A galáxia se torna um disco de luz, girando lentamente. Afaste-se ainda mais. As galáxias se agrupam em aglomerados, e os aglomerados se organizam em superaglomerados, formando filamentos colossais de luz que se estendem pela escuridão, tecendo a teia cósmica. Nessa escala, cada ponto de luz não é uma estrela, mas uma ilha de bilhões de estrelas. O universo observável se revela como uma estrutura esponjosa, vasta além da compreensão, onde nós, em nosso mundo médio, somos menos que um grão de poeira, menos que um átomo, menos que um pensamento efêmero. A tragédia e a glória da condição humana residem exatamente aqui. Somos criaturas finitas, presas em corpos frágeis
que duram apenas algumas dezenas de órbitas, ao redor de uma estrela medíocre, equipados com cérebros que evoluíram para caçar e coletar. E, no entanto, ousamos olhar para cima e para baixo. Ousamos medir o átomo e pesar a galáxia. Ousamos perguntar como tudo começou e como tudo terminará. O despertar no quarto silencioso não é apenas o início do dia. É uma metáfora para o despertar da consciência humana. Por milênios, dormimos no berço do mundo médio, aceitando a aparência das coisas como a realidade total. Mas a ciência, essa extensão artificial dos nossos sentidos, abriu as cortinas. O raio de luz que entra não ilumina apenas a poeira, ele ilumina o abismo. Ao compreendermos a nossa escala, ou a nossa falta dela, começamos a entender o nosso lugar. Não somos o centro, não somos o propósito. Somos observadores acidentais que acordaram em um universo que não foi feito para nós. Um universo que é, em sua maior parte, hostil ou indiferente à nossa existência biológica. A escala inacreditável do universo não serve para nos diminuir, mas para nos contextualizar. Ela nos mostra que a realidade é muito mais rica, complexa e estranha do que nossos olhos podem ver ou nossas mãos podem tocar. O metro e o segundo são ferramentas úteis, mas são grades de uma cela. Para ver o universo de verdade, precisamos quebrar essas grades. Precisamos aprender a pensar em anos-luz e nanômetros, em eras cósmicas e tempos de Planck. Precisamos aceitar que o que chamamos de normal é, na verdade, uma exceção estatística extremamente rara. A maior parte do universo é vácuo frio e escuro, ou o interior ardente de estrelas. O ambiente temperado, sólido e iluminado em que vivemos é uma anomalia preciosa. Enquanto a poeira continua sua dança no raio de sol matinal, impulsionada por forças invisíveis, somos lembrados de que há mundos dentro de mundos. Cada respiração que você toma inala sextilhões de átomos, muitos dos quais foram forjados em estrelas que morreram muito antes da Terra nascer. Somos feitos de poeira de estrelas, organizados em uma complexidade capaz de contemplar a si mesma. Mas se a nossa percepção é tão falha, se o nosso agora é um atraso neurológico e a nossa solidez é uma ilusão eletromagnética, o que mais estamos perdendo? Que outras camadas da realidade estão escondidas bem diante dos nossos olhos, esperando que desenvolvamos as ferramentas ou a coragem para vê-las? Será que o universo é apenas mais estranho do que imaginamos? Ou será que ele é mais estranho do que podemos imaginar? O sol do meio-dia queima as pedras brancas de Alexandria, uma cidade que se ergue como um farol de conhecimento na orla do Mediterrâneo antigo. É o 3º século antes da Era Comum e, nas salas frescas e cheias de pergaminhos da grande biblioteca, um homem não olha para os deuses em busca de respostas, mas para as sombras. Eratóstenes, o bibliotecário-chefe, segura em suas mãos um relato curioso vindo da cidade de Siena, longe ao sul, perto das grandes cataratas do Nilo. O relato dizia que ao meio-dia do solstício de verão, o sol pairava tão perfeitamente acima da cabeça que as colunas dos templos não projetavam sombras, e a luz alcançava o fundo dos poços mais profundos, iluminando a água lá embaixo, sem tocar as paredes. Para a mente comum da época, isso era apenas uma curiosidade local, ou uma bênção divina sobre uma cidade específica. Mas para Eratóstenes, era uma chave geométrica capaz de destrancar a forma do mundo. Ele sabia que em Alexandria, no mesmo dia e na mesma hora, uma vara fincada verticalmente no chão projetava uma sombra nítida e inegável.
Se a Terra fosse plana como uma mesa de banquete, os raios do Sol, que viajam paralelos devido à sua imensa distância, deveriam cair com o mesmo ângulo em Siena e em Alexandria. Não haveria sombra em lugar algum, ou haveria sombras idênticas em ambos os lugares. A existência daquela sombra em Alexandria, contrastando com a luz pura no fundo do poço em Siena, sussurrava uma verdade que desafiava a percepção imediata de um horizonte reto. A superfície da Terra precisava ser curva. Com a precisão de um geômetra e a audácia de um explorador que nunca precisou sair de sua biblioteca, Eratóstenes mediu o ângulo daquela sombra. Eram 7 graus e 12 minutos, ou 1/50 de um círculo completo. A lógica era implacável e bela. Se a distância entre Alexandria e Siena representava 1/50 da curvatura total do planeta, então a circunferência inteira da Terra deveria ser 50 vezes aquela distância. Sem satélites, sem telescópios, usando apenas o intelecto e uma vareta sob o sol escaldante, a humanidade mediu pela primeira vez a sua prisão cósmica. O resultado foi assombroso. A Terra não era apenas um palco para as tragédias humanas, mas uma esfera colossal de 40 mil quilômetros de circunferência. De repente, o mundo tornou-se vasto. O ser humano, que se via como o gigante dominador da natureza, foi reduzido pela matemática a um passageiro minúsculo, caminhando sobre a casca de um titã de rocha e água. No entanto, mesmo com essa revelação de tamanho, a humanidade manteve-se agarrada a uma ilusão reconfortante. Durante séculos após Eratóstenes, continuamos a acreditar que essa esfera imensa era o ponto fixo em torno do qual todo o cosmos dançava. Acreditávamos que o Sol, a Lua e as estrelas eram apenas luzes decorativas, girando em esferas de cristal perfeitas para o nosso deleite noturno. O ego humano exigia que fôssemos o centro geométrico e espiritual de tudo o que existe. Foi necessário mais de 1 milênio e meio para que essa arrogância fosse desmantelada, peça por peça, numa revolução silenciosa que começou nos cadernos de um cônego polonês chamado Nicolau Copérnico e culminou no olhar de Galileu através de um tubo de lentes. Ao sugerir que a Terra não era o trono imóvel do universo, mas apenas mais um corpo celeste orbitando o Sol, a humanidade sofreu o seu primeiro grande trauma cosmológico. Fomos deslocados do centro do palco para a periferia. A Terra, aquela esfera monumental medida por Eratóstenes, foi rebaixada a um mero grão de poeira, girando numa valsa gravitacional, em torno de uma estrela comum. E é aqui que a escala começa a fugir da nossa compreensão visceral. Para entender o que esse deslocamento significa, precisamos abandonar as medidas humanas de metros e quilômetros, que são úteis para construir estradas, mas inúteis para mapear o abismo. Imagine que reduzimos o Sol, essa fornalha nuclear que sustenta toda a vida que conhecemos, ao tamanho de uma bola de basquete. Nessa escala, a Terra seria pouco maior que um grão de pimenta, flutuando a 26 metros de distância. Entre a bola de basquete e o grão de pimenta, não há ar, não há som, não há nada além de um vácuo hostil e silencioso, atravessado por radiação e ventos solares invisíveis. E essa é apenas a nossa vizinhança imediata. Se olharmos para Júpiter nessa mesma escala, ele seria uma uva a mais de 130 metros de distância. Plutão seria um grão de sal perdido a 1 quilômetro de distância da bola de basquete. A vastidão do sistema solar é composta quase inteiramente de vazio. A matéria é uma exceção rara, uma anomalia preciosa, dispersa na escuridão.
Se você estivesse em uma nave viajando à velocidade de um jato comercial, levaria quase 20 anos para chegar ao Sol. Para alcançar o último planeta, Netuno, a viagem consumiria séculos. Gerações nasceriam e morreriam dentro da fuselagem de metal antes de verem o pálido ponto azul de gelo que marca a fronteira do nosso quintal cósmico. Mas mesmo essa distância, que para a biologia humana é uma sentença de eternidade, é apenas um suspiro na escala da galáxia. A nossa estrela, o Sol, reina soberana sobre seus planetas, mas ela é apenas uma entre centenas de bilhões de estrelas que compõem a Via Láctea. Aqui, a analogia da bola de basquete colapsa sob o próprio peso da realidade. Se tentarmos manter a escala onde a Terra é um grão de pimenta, a estrela mais próxima do Sol, Próxima Centauri, não estaria a alguns quilômetros. Ela estaria a milhares de quilômetros de distância, do outro lado de um continente. E entre o nosso grão de pimenta e aquela estrela distante, existe apenas o meio interestelar, um oceano de vácuo tão profundo que a mente humana recua diante da tentativa de compreendê-lo. A luz, a mensageira mais rápida do universo, que pode dar 7 voltas e meia na Terra em um único segundo, leva 4 anos para cruzar esse abismo até a vizinha mais próxima. Quando olhamos para o céu noturno, não estamos vendo o universo como ele é agora, mas como ele foi. Estamos olhando para fantasmas de luz, fósseis de fótons que viajaram através da desolação fria para morrer em nossas retinas. E onde estamos nós, nessa cidade de estrelas? Não estamos no centro brilhante e tumultuado da galáxia, onde buracos negros devoram matéria e estrelas velhas dançam em aglomerados densos. Estamos na periferia, nos subúrbios tranquilos e esquecidos de um dos braços espirais, o braço de Órion. Somos provincianos cósmicos, vivendo em uma rocha úmida que orbita uma estrela anã amarela de meia-idade, flutuando na escuridão entre braços galácticos majestosos. A revolução iniciada pela vara de Eratóstenes e concluída pelos telescópios da Renascença não apenas expandiu o mapa, ela nos diminuiu. Ela nos mostrou que a nossa importância não deriva da nossa localização física ou do nosso tamanho. Em termos de massa e volume, somos estatisticamente irrelevantes, um erro de arredondamento na contabilidade da matéria bariônica do universo. No entanto, há uma ironia suprema nessa insignificância. Foi uma mente biológica, evoluída nas savanas de um planeta menor, que conseguiu olhar para cima, medir a curvatura de sua própria casa e, eventualmente, deduzir a arquitetura da galáxia que a contém. A escala física do universo é esmagadora, projetada para nos fazer sentir pequenos, mas a escala da compreensão humana tentou, e continua tentando, abraçar o infinito. Ao aceitarmos que a Terra não é o centro, ganhamos algo muito mais valioso do que um trono imaginário. Ganhamos a perspectiva. Percebemos que estamos à deriva em um oceano muito maior e mais estranho do que os nossos ancestrais poderiam sonhar. E à medida que nos afastamos do Sol, passando pelos gigantes gasosos e entrando no frio do espaço interestelar, a escala salta novamente, de uma maneira que faz com que a própria galáxia pareça pequena. Pois a Via Láctea, com seus bilhões de sóis e seus trilhões de mundos possíveis, não está sozinha na escuridão. Ela é apenas uma ilha em um arquipélago de luz que se estende por distâncias que desafiam não apenas a nossa intuição, mas a própria linguagem que usamos para descrevê-las. Se a Terra é um grão de poeira na Catedral da Criação, o que dizer de uma galáxia inteira perdida no mar do superaglomerado? A luz que partiu das nossas estrelas vizinhas
quando as pirâmides estavam sendo construídas, acabou de chegar aqui. Mas a luz que vamos perseguir a seguir partiu muito antes de existirem olhos para vê-la. Estamos prestes a deixar a segurança do nosso porto galáctico para navegar nas correntes profundas do tempo cósmico, onde as distâncias não são medidas em quilômetros, mas em eras. O que encontramos quando a própria luz se cansa de viajar? Manchester, 1909. A névoa industrial da Inglaterra eduardiana cobre as ruas de paralelepípedos, mas a verdadeira revolução não está acontecendo nas fábricas têxteis ou nas docas imperiais. Ela ocorre no escuro, dentro de um laboratório apertado, na universidade local. Hans Geiger e Ernest Marsden, sob a tutela do formidável Ernest Rutherford, estão sentados na escuridão total, aguardando que seus olhos se adaptem. Eles não estão olhando para o céu, buscando galáxias distantes, mas sim para o coração da matéria. Eles observam minúsculos clarões de luz em uma tela de sulfeto de zinco, faíscas provocadas pelo impacto de partículas alfa, disparadas contra uma folha de ouro incrivelmente fina. Durante semanas, a rotina é monótona. As partículas deveriam atravessar a folha de ouro como balas de canhão, atravessando a neblina, com apenas desvios marginais, conforme ditava a ciência da época. Mas então, o impossível acontece. Uma em cada 20.000 partículas não atravessa. Ela bate em algo e volta para trás. Rutherford, com sua voz trovejante e mente afiada, declararia mais tarde que foi o evento mais incrível de sua vida, tão inacreditável quanto disparar um projétil de artilharia naval contra uma folha de papel de seda e vê-lo ricochetear e atingir o atirador. Naquele momento, na quietude daquele laboratório escuro, a solidez do mundo desmoronou. A matéria, aquela substância que compõe as montanhas, os oceanos, as catedrais e a própria carne humana, revelou o seu segredo mais perturbador. Não éramos blocos sólidos empilhados. Éramos, em essência, fantasmas. A descoberta do núcleo atômico não foi apenas um triunfo da física. Foi o início de uma vertigem existencial que nos obriga a olhar para as nossas próprias mãos e questionar a realidade do que tocamos. Descemos agora da escala dos impérios humanos e das vastas distâncias interestelares para o abismo interior. Se a nossa jornada anterior nos levou aos limites do universo observável, esta nos leva para dentro, cruzando a fronteira da pele, para um cosmos onde as leis da certeza se dissolvem em probabilidade e vibração. Imagine que você segura um grão de areia na ponta do dedo. Para os nossos olhos, é um ponto insignificante. Mas se pudéssemos mergulhar na estrutura desse grão, descendo através das camadas de silício e oxigênio, veríamos que ele é um universo em si mesmo. Se ampliássemos esse grão de areia até que ele tivesse o tamanho da Terra, os átomos que o compõem seriam do tamanho de laranjas espalhadas pelo planeta. Mas ainda não chegamos ao verdadeiro vazio. Precisamos olhar para dentro da laranja. Entramos na arquitetura do átomo, a imagem clássica que nos foi vendida de um pequeno sistema solar com elétrons orbitando um núcleo como planetas comportados, é uma mentira conveniente. A realidade é muito mais estranha e muito mais espaçosa. Para compreender a verdadeira escala do nosso vazio interior, precisamos construir uma catedral mental, um monumento à proporção. Imagine um estádio de futebol colossal, o maior que a mente humana pode conceber. As arquibancadas sobem até perderem-se nas nuvens, e os holofotes iluminam um gramado verde impecável no centro. Agora, coloque uma pequena bola de gude, ou talvez uma simples ervilha, exatamente na marca do pênalti, no centro desse gramado.
Essa pequena esfera representa o núcleo do átomo, onde residem os prótons e nêutrons, contendo praticamente toda a massa, toda a substância pesada da matéria. Onde estão os elétrons? Eles não estão no gramado. Eles não estão nas traves do gol. Os elétrons, essas entidades fantasmagóricas que definem a química e a vida, estariam zumbindo nas cadeiras mais altas da última fileira da arquibancada. Ou talvez orbitando fora do estádio, no estacionamento. E o que existe entre a ervilha no centro do gramado e as arquibancadas distantes? O que preenche todo o campo, as áreas técnicas, as primeiras filas de assentos, o vasto volume desse estádio titânico? Nada. Vazio absoluto. Um deserto de espaço onde a matéria simplesmente não existe. Esta é a revelação que nos faz tremer. A matéria sólida é uma ilusão de ótica criada pela perspectiva. Um átomo é 99,99999% espaço vazio. Se você retirasse todo o espaço vazio dos átomos que compõem o corpo de todos os seres humanos na Terra, removendo a distância entre o núcleo e os elétrons e compactando a matéria restante, toda a raça humana, todos os 8 bilhões de nós, com nossas histórias, amores, guerras e memórias, caberia dentro do volume de um cubo de açúcar. Esse cubo de açúcar, no entanto, pesaria tanto quanto toda a humanidade combinada, uma densidade tão grotesca que rasgaria o tecido do espaço-tempo, afundando em direção ao centro da Terra como uma pedra na água. Olhe novamente para a sua mão. Ela parece sólida. Quando você bate na mesa, ouve um som seco e sente a resistência. Se somos feitos majoritariamente de vazio, se somos catedrais de silêncio onde partículas elementares vagam solitárias, separadas por abismos de nada, por que não atravessamos o chão? Por que a sua mão não passa através da mesa, como fumaça através de uma rede? A resposta reside nas forças invisíveis que governam esse reino. O que sentimos como toque não é o contato físico de matéria contra matéria. Nunca tocamos nada verdadeiramente. O que sentimos é a repulsão eletromagnética. Os elétrons que orbitam nas arquibancadas distantes dos átomos da sua pele repelem os elétrons dos átomos da mesa com uma força feroz. É um campo de força invisível que nos dá a sensação de solidez. Vivemos a nossa vida inteira flutuando a uma distância infinitesimal de tudo o que pensamos estar segurando, suspensos sobre as cadeiras em que sentamos, pairando sobre o chão em que caminhamos, sustentados apenas pela fúria de cargas elétricas que se recusam a se fundir. Mas a vertigem continua. Se mergulharmos em direção àquele núcleo, àquela ervilha solitária no centro do estádio, a realidade torna-se ainda mais tênue. Mesmo o núcleo, o suposto reduto da solidez, não é uma esfera dura e imutável. Prótons e nêutrons são, eles próprios, oceanos agitados de quarks, mantidos unidos por gluons, partículas mensageiras da força forte. E aqui encontramos um paradoxo ainda maior. A massa desses quarks representa apenas uma fração minúscula da massa total do próton. A maior parte do que chamamos de massa, o peso que sentimos na balança, é, na verdade, a energia do movimento frenético desses quarks e a energia do campo de gluons que os aprisiona. Somos feitos de energia aprisionada em uma dança eterna. A solidez é uma propriedade emergente, uma consequência da velocidade e da interação, não uma característica fundamental dos blocos de construção. Como as pás de um ventilador, girando em alta velocidade, criam um disco que parece sólido e impenetrável. Os constituintes da matéria movem-se tão rápido e interagem com tanta força que criam a ilusão de substância. Ao descermos ainda mais, além do átomo, além do núcleo, entramos no reino quântico.
onde a própria linguagem da física clássica falha. Aqui, a matéria perde a sua identidade como coisa e torna-se tendência. O elétron não é um ponto em um lugar específico. É uma nuvem de probabilidade, uma onda de potencialidade que existe em todos os lugares ao mesmo tempo, até que uma interação o force a escolher uma posição. É como se a realidade, na sua escala mais fundamental, fosse feita de fumaça e espelhos matemáticos. Neste nível, o conceito de tamanho humano torna-se risível, mas de uma maneira inversa à escala cósmica. Se o universo observável é incompreensivelmente grande, o mundo quântico é incompreensivelmente denso em informação e mistério. Existe uma escala, chamada comprimento de Planck, que define o menor tamanho possível, com significado físico. É o pixel da realidade. Abaixo disso, a geometria do espaço-tempo, a própria estrutura do palco onde o universo atua, desmorona-se em espuma quântica. Comparar um ser humano ao comprimento de Planck é um exercício de humildade ainda maior do que nos compararmos às galáxias. Somos gigantes titânicos, colossos de proporções divinas, pairando sobre o tecido granulado da existência. Entre o tamanho de um átomo e o comprimento de Planck, existe um abismo de escala tão vasto quanto o que existe entre o átomo e o ser humano. Há universos inteiros de complexidade escondidos nas dobras do infinitesimal. E, no entanto, é desse vazio vibrante que emergimos. A nossa consciência, os nossos pensamentos, a luz que vemos e o ar que respiramos, tudo é uma manifestação dessa arquitetura invisível. Somos o vazio organizado. Somos a música tocada por instrumentos que mal existem fisicamente. A ciência moderna nos diz que o vácuo não é vazio. Mesmo se retirássemos toda a matéria, todos os átomos, toda a radiação, o espaço remanescente ferveria com partículas virtuais, aparecendo e desaparecendo da existência, tomando emprestada a energia do nada e devolvendo-a num instante fugaz. O vazio é pleno, o silêncio é ruidoso. Nós somos apenas as ondas mais estáveis nesse oceano turbulento, padrões que persistem tempo suficiente para olhar para si mesmos e perguntar: o que sou eu? Rutherford, naquele laboratório escuro, abriu uma porta que nunca mais poderá ser fechada. Ele nos mostrou que a realidade é muito menos material do que os nossos sentidos sugerem. Caminhamos através do mundo como viajantes em um sonho, interagindo com campos de força e luz, convencidos da pedra e do aço, quando, na verdade, tudo o que existe é uma geometria sagrada de vibrações. Se a escala do universo nos faz sentir pequenos pela vastidão lá fora, a escala do átomo nos faz sentir insubstanciais pela vacuidade aqui dentro. Somos feitos de poeira de estrelas, sim, mas essa poeira é, em última análise, feita de nada além de equações matemáticas encarnadas em energia. Mas se somos feitos de vazio, o que nos mantém coesos? O que impede que a entropia nos dissolva instantaneamente em uma nuvem de partículas elementares dispersas? É a informação. É a ordem. Somos ilhas raras de complexidade em um universo que tende à desordem. A nossa própria existência, a capacidade de manter essa estrutura de espaço vazio, organizada na forma de um ser humano capaz de compreender a sua própria vacuidade, é talvez o maior milagre estatístico de todos. Ao olharmos para a vastidão do espaço, vemos a história do tempo escrita em luz antiga. Ao olharmos para a profundidade da matéria, vemos as regras do jogo, o código-fonte da realidade. Estamos suspensos entre esses dois infinitos, o infinitamente grande e o infinitamente pequeno, uma ponte consciente entre o átomo e a galáxia. E é nessa intersecção precária
nesse equilíbrio improvável de forças e vazios, que a vida floresce. A vertigem não vem apenas de saber o quão pequenos somos diante das estrelas, mas de saber o quão vasto é o espaço dentro de nós mesmos. Cada um de nós carrega dentro de si uma escuridão tão profunda quanto o espaço intergaláctico, pontilhada por faíscas de matéria que dançam ao ritmo de leis que apenas começamos a compreender. Se pudéssemos ver o mundo como ele realmente é, sem o filtro dos nossos sentidos limitados, não veríamos corpos, nem prédios, nem planetas. Veríamos enxames cintilantes de energia, nuvens de probabilidade interagindo em um balé cósmico, onde a distinção entre o observador e o observado se dissolve. Veríamos que a separação é uma ilusão, que o espaço vazio dentro dos seus átomos é contínuo com o espaço vazio fora deles, que somos permeáveis ao universo de maneiras que a nossa mente macroscópica se recusa a aceitar. Então, da próxima vez que sentir a solidão, lembre-se da multidão de partículas que o compõem. Lembre-se do estádio, da ervilha e das arquibancadas distantes. Lembre-se de que você é, na sua maior parte, espaço aberto, pronto para ser preenchido pela luz, pelo som e pela conexão com o cosmos. A nossa vacuidade não é um defeito, é a tela onde a pintura da existência é desenhada. Mas se a matéria se dissolve em vibrações e o sólido é uma ilusão, o que dizer do tempo? Será que o tempo flui para o átomo da mesma forma que flui para nós? Ou será que, ao descermos a escada da escala, também estamos descendo para um reino onde o passado, o presente e o futuro perdem o seu significado linear, onde a causa e o efeito se entrelaçam em um nó impossível? Era uma manhã fria, de Dia dos Namorados em 1990, mas no laboratório de propulsão a jato em Pasadena, o tempo parecia suspenso, medido não em horas ou minutos, mas na lenta pulsação de dados que atravessavam o abismo. Havia uma tensão silenciosa, uma audácia técnica que desafiava a lógica da sobrevivência da missão. A 6 bilhões de quilômetros de distância, muito além da órbita de Plutão, uma pequena máquina de 722 quilos, composta por circuitos de computadores primitivos e ouro, recebeu um comando final. Era uma ordem para fazer algo contraintuitivo, algo perigoso para suas lentes sensíveis. Virar-se para trás, olhar diretamente para o Sol, que a havia abandonado, e tirar uma última fotografia. A Voyager 1 era, naquele momento, o objeto mais solitário já criado pela humanidade. Lançada 13 anos antes, ela havia dançado com gigantes, usando a gravidade de Júpiter e Saturno como estilingues celestiais, roubando um pouco do momento angular desses titãs para se lançar cada vez mais rápido em direção à noite eterna. Mas agora, sua missão planetária havia terminado. Ela estava à deriva, no grande oceano, entre as ilhas de matéria. Para compreender a escala do que a Voyager viu, precisamos despir a nossa mente da familiaridade dos mapas escolares. Aqueles diagramas coloridos, onde Marte está confortavelmente ao lado de Júpiter e Saturno, flutua logo adiante, são mentiras necessárias, distorções grosseiras desenhadas para caberem numa folha de papel. A realidade do Sistema Solar não é a presença de planetas, mas a ausência deles. A realidade é o vazio. Se reduzíssemos o Sol ao tamanho de uma bola de basquete colocada no centro de uma cidade, a Terra seria um grão de pimenta a 30 metros de distância, e Plutão, um grão de sal vagando a mais de 1 quilômetro, perdido em algum lugar nos subúrbios. Entre eles, não há nada além de vácuo, radiação e o silêncio absoluto. A luz, essa mensageira universal que dita o limite de velocidade da causalidade,
leva apenas um piscar de olhos para circundar a Terra. Mas para alcançar a Voyager, naquela posição remota, a luz do Sol, e com ela as ondas de rádio contendo nossos comandos, precisava viajar por 5 horas e meia. O diálogo com a máquina não era uma conversa, mas uma troca de cartas lançadas ao mar, onde cada resposta demorava quase meio-dia para retornar. Quando a câmera da Voyager se voltou para o centro do sistema, ela capturou um mosaico de escuridão. O Sol não era mais o disco majestoso que aquece nossa pele, mas uma estrela brilhante e distante, apenas mais uma luz perfurando o veludo negro. E ali, suspensa num raio de luz solar espalhado pela óptica da câmera, apareceu um ponto, um pixel. Um pálido ponto azul, ocupando menos de 1/10 de pixel na imagem granulada. Aquele pixel contém toda a história humana. A física nos diz que a gravidade é a curvatura do tecido do cosmos, mas naquela imagem, a gravidade se revela como um abraço possessivo. A Terra, vista daquela distância, não é um lugar, é uma condição. É um oásis precário, protegido por uma fina camada de gás, a única coisa que separa a biologia da aniquilação térmica. A escala do sistema solar revela a fragilidade da vida de uma maneira que nenhum diagrama jamais poderia. Nós somos prisioneiros de uma ilha minúscula, cercados por um oceano de hostilidade indiferente. A Voyager continuou sua jornada, impulsionada não por foguetes, que há muito silenciaram, mas pela inércia de seu lançamento e pelos empurrões gravitacionais do passado. Ela viaja a 17 km por segundo, uma velocidade que faria uma bala de rifle parecer estar parada no ar. No entanto, na escala do sistema solar, esse movimento é glacial. Para uma formiga atravessando um continente, cada passo é um progresso. Mas para o observador no céu, a formiga parece imóvel. A Voyager, a máquina mais rápida já construída por nossa espécie, levará dezenas de milhares de anos apenas para passar perto de outra estrela. À medida que a sonda se afastava, ela começou a detectar uma mudança sutil no ambiente, uma transição de fase invisível, mas violenta. Ela estava se aproximando da fronteira do Império do Sol. O Sol não apenas emite luz, ele exala uma atmosfera constante, um vento de partículas carregadas, prótons e elétrons fervendo da sua superfície e soprando para fora a milhões de quilômetros por hora. Esse vento solar infla uma bolha gigantesca no meio interestelar, uma cavidade conhecida como heliosfera. Dentro dessa bolha, vivemos protegidos. O vento solar empurra para longe a maior parte dos raios cósmicos galácticos, balas de alta energia disparadas por supernovas distantes que poderiam estraçalhar o DNA. Mas a Voyager estava indo para onde o vento morre. Imagine um rio desaguando no mar. Há um ponto onde a correnteza do rio perde sua força e colide com as ondas do oceano, criando turbulência, espuma e caos. Na astrofísica, chamamos isso de choque de terminação. É onde o vento solar, que viajou supersonicamente por bilhões de quilômetros, subitamente desacelera ao encontrar a pressão do gás interestelar. A Voyager cruzou essa fronteira turbulenta em 2004. Seus instrumentos, surdos e quase cegos, registraram um aumento súbito no campo magnético e na densidade do plasma. O som do espaço mudou. O zumbido constante do Sol foi substituído pelo rugido das estrelas. Nesta região, chamada de Heliosheath, a sonda navega por mares nunca antes navegados. Aqui, o campo magnético do Sol se retorce e se quebra, formando espuma magnética, vastas estruturas de bolhas que prendem partículas em armadilhas de energia. É o crepúsculo do nosso sistema. A luz do Sol ainda chega aqui, mas é fraca, desprovida de calor.
A energia que alimenta a Voyager vem de um coração de plutônio 238, um isótopo radioativo que decai lentamente, gerando calor que é convertido em eletricidade. Como um coração biológico, ele bate cada vez mais fraco a cada ano que passa. Um dia, em breve, o coração parará. Os transmissores ficarão em silêncio. A Voyager se tornará um caixão de metal flutuante, preservando para sempre o disco de ouro, nossa mensagem numa garrafa para um universo que talvez nunca a encontre. Mas a escala continua a se expandir, zombando de nossas definições de fronteira. Mesmo cruzando a heliopausa, o limite onde o vento solar cessa completamente e o espaço interestelar começa, a Voyager não escapou verdadeiramente do sistema solar. A gravidade do Sol estende seus dedos muito além, no reino frio da nuvem de Oort. A nuvem de Oort é o cemitério da formação do sistema solar, um enxame esférico de trilhões de pedaços de gelo e rocha, restos que não conseguiram se aglutinar em planetas. Ela se estende até quase metade do caminho para a próxima estrela. Se o sistema solar fosse uma casa, os planetas seriam apenas a mesa de centro na sala de estar. A Voyager acabou de sair da sala e entrou no vasto jardim escuro que cerca a propriedade. Para atravessar a nuvem de Oort e sair completamente da influência gravitacional do Sol, a Voyager precisará de 30.000 anos. 30.000 anos. Nesse tempo, a civilização humana, como a conhecemos, pode ter desaparecido e renascido dezenas de vezes. As constelações no céu terão mudado de forma à medida que as estrelas derivam em suas próprias órbitas galácticas. A Voyager será um artefato arqueológico de uma era esquecida, vagando no silêncio. Essa escala de distância revela uma verdade desconfortável sobre a exploração espacial. A ficção científica nos prometeu impérios galácticos e viagens de dobra, mas a física nos deu o limite da velocidade da luz e a tirania da inércia. O espaço entre os planetas não é apenas vazio, é uma barreira de tempo. Cada missão é um investimento geracional. Os cientistas que constroem a sonda, muitas vezes, não são os mesmos que analisam seus dados finais. A exploração do sistema solar é um exercício de paciência monástica, uma construção de catedrais onde os arquitetos sabem que nunca verão a obra completa. E, no entanto, naquele pixel pálido capturado pela Voyager, vemos a única casa que já conhecemos. A escala monumental do vazio ao redor da Terra não diminui o planeta. Ela o sacraliza. Na vastidão negra, a vida é uma anomalia estatística, um arranjo improvável de matéria que ousou despertar e olhar para as estrelas. A distância entre a Terra e a Voyager, e a distância ainda maior entre a Terra e os limites da nuvem de Oort, é um deserto que protege nosso oásis, mas também nos isola. Estamos sozinhos, pelo menos por enquanto, e pelo menos nestas distâncias insuperáveis. O silêncio que a Voyager ouve não é apenas a ausência de som, pois o som não se propaga no vácuo, mas a ausência de estrutura organizada, a ausência de intenção. É o caos primordial da matéria rarefeita. À medida que nos afastamos do Sol, a temperatura cai para perto do zero absoluto. O movimento molecular, a dança frenética que define o calor, cessa quase completamente. O universo se torna um lugar de estase criogênica. Aqui, o tempo parece perder seu significado humano. Sem o nascer e o pôr do sol para marcar os dias, sem as estações para marcar os anos, o que resta é a duração pura, o desdobramento interminável da entropia. A Voyager nos ensinou que o sistema solar é muito maior do que as órbitas dos planetas. Ele é uma entidade que respira, uma bolha de plasma, esculpida no meio interestelar, cercada por uma carapaça de gelo
e poeira que se estende por anos-luz. E nós estamos no centro, amontoados em uma rocha úmida, gritando nossas perguntas para o escuro. Ao olharmos para aquela imagem do pálido ponto azul, somos forçados a confrontar a nossa própria arrogância. Nossas guerras, nossas fronteiras, nossas disputas por recursos, tudo acontece na superfície de um grão de poeira suspenso num raio de sol. A física da escala planetária não se importa com a nossa política. Se o Sol espirrasse uma tempestade magnética um pouco mais forte, nossa rede elétrica, nossa tecnologia, nossa civilização moderna evaporaria em dias. Somos hóspedes, não mestres. A máquina solitária continua sua deriva. Em 40 mil anos, ela passará perto da estrela Gliese 445, uma anã vermelha na constelação de Camelopardalis. Mas perto, em termos astronômicos, significa 1,6 anos-luz. A Voyager não verá planetas lá. Ela não enviará fotos de volta. Ela será apenas um pedaço de metal inerte, carregando sons de beijos, o choro de um bebê e a música de Bach e Chuck Berry através do vazio eterno. Se a escala do sistema solar já desafia a nossa compreensão, reduzindo a Terra a um pixel e a humanidade a uma nota de rodapé invisível, o que acontece quando damos mais um passo para trás? O que acontece quando o próprio Sol, que domina nosso céu e dita a órbita de tudo o que conhecemos, se torna apenas mais um ponto indistinto entre bilhões de outros pontos, girando em um disco colossal de luz e poeira? A solidão da Voyager é apenas o prelúdio para uma solidão ainda maior. Pois ao deixarmos o quintal do nosso sistema estelar, não entramos apenas em um espaço maior. Entramos em uma nova ordem de magnitude, onde a distância se torna um conceito abstrato e a luz, a coisa mais rápida que existe, começa a parecer desesperadoramente lenta. Será que a mente humana, evoluída para calcular o lançamento de uma pedra ou a distância até a próxima colina, pode realmente compreender a arquitetura da galáxia? Imagine um cartógrafo antigo, debruçado sobre um pergaminho de pele de carneiro, a luz trêmula de uma vela iluminando o traçado de litorais desconhecidos. Onde o conhecimento terminava, ele escrevia Hic sunt dracones. Aqui há dragões. Durante milênios, vivemos sob a ilusão de que as estrelas eram o teto final, uma cúpula estática pintada por divindades para guiar nossos navios. Mas à medida que nossa visão se aguçou, o teto se estilhaçou, não em cacos, mas em abismos. Deixamos para trás a segurança do nosso sistema solar. Abandonamos o conforto da vizinhança estelar. E agora, enquanto a câmera da nossa imaginação recua vertiginosamente, até mesmo a majestosa Via Láctea, com seus bilhões de mundos ardentes, começa a encolher. Ela se torna uma moeda brilhante na escuridão, depois um grão de areia. E finalmente, apenas um pixel de luz, indistinguível de milhões de outros pixels que pontilham o veludo negro. Neste quinto ato da nossa odisseia, entramos no reino da teia cósmica. Aqui, a escala humana não é apenas insignificante, ela é matematicamente inexistente. Se reduzíssemos todo o planeta Terra ao tamanho de um único átomo, essa estrutura titânica que se desenrola diante de nós ainda seria maior do que todo o sistema solar que conhecemos. Estamos observando a arquitetura fundamental da realidade, o esqueleto sobre o qual a carne do universo foi depositada. O que se revela não é o caos aleatório que poderíamos esperar de uma explosão primordial. É uma ordem assustadora. Vemos filamentos, longos, sinuosos e elegantes tentáculos de luz que se estendem por centenas de milhões de anos-luz, conectando aglomerados de galáxias, como neurônios disparando em um cérebro divino.
Não é uma coincidência poética que a estrutura em grande escala do universo se assemelhe à rede neural de um ser vivo. É a física da complexidade, operando em escalas opostas, a gravidade e a matéria escura, tecendo a tapeçaria da existência, da mesma forma que a biologia tece a consciência. Esses filamentos são as autoestradas do cosmos. Ao longo deles, o gás primordial flui como rios invisíveis, alimentando o nascimento de galáxias nas interseções mais densas, os nós dessa rede imensa. E entre esses filamentos, encontramos o horror do vazio, os grandes vazios cósmicos, bolhas de nada absoluto, esferas de silêncio, com milhões de anos-luz de diâmetro, onde a matéria é tão escassa que, se você estivesse flutuando em seu centro, não veria uma única estrela a olho nu. O universo, nesta escala, parece uma espuma de sabão, onde as galáxias são apenas a película iridescente e frágil que envolve vastas bolhas de escuridão. Nós residimos em um desses filamentos, uma estrutura tão vasta que desafia a compreensão, batizada pelos astrônomos com um nome que evoca a reverência dos navegadores polinésios: Laniakea. Laniakea, o céu imensurável. Não é apenas um local no espaço, é uma bacia hidrográfica gravitacional. Assim como a água da chuva que cai sobre um continente inevitavelmente flui para vales e rios até encontrar o oceano, as galáxias dentro de Laniakea estão fluindo. A Via Láctea, Andrômeda e milhares de outras vizinhas estão deslizando, arrastadas por correntes gravitacionais invisíveis em direção a uma região densa e misteriosa, conhecida como o Grande Atrator. Estamos todos caindo juntos, uma queda que dura eras, deslizando pelos fios de seda dessa teia cósmica. Laniakea se estende por 500 milhões de anos-luz. Tentar atravessá-la com a tecnologia humana atual seria uma tarefa que exigiria mais tempo do que a idade atual do universo. E é aqui, diante dessa magnitude opressora, que nossa compreensão da física sofre uma mutação dramática. A velocidade da luz, aquela constante universal que Einstein consagrou como o limite absoluto de velocidade, a mensageira mais rápida da realidade, subitamente revela sua fraqueza. Na escala de uma sala, a luz é instantânea. Você acende a lâmpada e a parede se ilumina sem atraso perceptível. Na escala da Terra, ela é vertiginosa, capaz de dar 7 voltas e meia ao redor do Equador em um único segundo. Mas aqui, na vastidão da teia cósmica, a luz deixa de ser um relâmpago divino. Ela se torna um caracol cansado, uma mensageira lenta que se arrasta penosamente através do abismo, envelhecendo a cada passo. Se uma civilização avançada na borda oposta de Laniakea decidisse enviar um sinal de olá para nós hoje, usando o laser mais potente imaginável, essa mensagem viajaria pelo vácuo enquanto impérios na Terra se ergueriam e cairiam, enquanto continentes colidiriam e se separariam, enquanto o próprio Sol consumiria seu combustível e incharia para engolir os planetas interiores. Quando a mensagem finalmente chegasse aqui, a Terra seria uma brasa fria e morta, e não haveria ninguém para ouvir a saudação. A velocidade da luz, nesta escala, torna-se uma prisão temporal. Ela transforma a astronomia em arqueologia. Quando olhamos para os filamentos distantes da teia cósmica, não estamos vendo o universo como ele é agora. Estamos vendo fantasmas. Estamos olhando para uma fotografia desbotada de uma era esquecida. A luz que atinge nossos telescópios partiu de suas fontes quando a vida na Terra era apenas um lodo unicelular nos oceanos primitivos. O presente é uma ilusão local. Não existe um agora universal. O que está acontecendo agora, na outra ponta de Laniakea, é um segredo que permanecerá oculto de nós
por 500 milhões de anos. O universo é tão vasto que a informação não consegue conectá-lo em tempo real. Cada aglomerado de galáxias é uma ilha isolada no tempo, vivendo sua própria história, desconectada causalmente de seus vizinhos distantes. A luz tenta costurar essas ilhas, mas a agulha é lenta demais e o tecido é vasto demais. Isso nos força a uma humildade aterrorizante. Somos prisioneiros de um horizonte de eventos informacional. Se uma catástrofe cósmica tivesse destruído o grande atrator há 1 milhão de anos, nós continuaríamos nossa dança gravitacional em direção a ele, felizes e ignorantes, pois a notícia de sua morte ainda está viajando, arrastando-se pelo vazio, longe de chegar aos nossos olhos. E, no entanto, a beleza persiste. A teia cósmica brilha não apenas com a luz das estrelas, mas com a radiação do gás, aquecido pela compressão da gravidade. É uma rede de filamentos que pulsa com a energia de trilhões de sóis, uma estrutura que se formou ao longo de 13,8 bilhões de anos de evolução cósmica. A matéria escura, esse arquiteto invisível que não interage com a luz, construiu os andaimes, e a matéria bariônica, a poeira de estrelas da qual somos feitos, apenas decorou a estrutura com luzes de Natal. Ao contemplarmos Laniakea, vemos o nosso verdadeiro lar. Não a casa de tijolos, não a cidade, nem mesmo o planeta azul. Nosso lar é um filamento de poeira luminosa suspenso no nada. Somos parte de um fluxo, uma correnteza de galáxias fluindo para um destino desconhecido. Mas à medida que recuamos ainda mais, até mesmo Laniakea, com sua grandeza imensurável, começa a perder sua individualidade. As estruturas se repetem. Filamentos, nós, vazios. Filamentos, nós, vazios. O universo começa a parecer homogêneo, uma textura uniforme, estendendo-se infinitamente em todas as direções. A singularidade de cada galáxia se dissolve na estatística da totalidade. Se a luz é lenta demais para nos conectar, e se as distâncias são vastas demais para serem percorridas, o que mantém essa estrutura unida? É a gravidade, a força mais fraca, porém a mais persistente, estendendo seus dedos longos através do vazio, sussurrando para a matéria, através de distâncias que a luz leva eras para cruzar. Estamos prestes a atingir o limite do que é observável. Estamos nos aproximando da fronteira final, onde a luz do início dos tempos ainda está viajando em nossa direção. Uma muralha de fogo primordial que se resfriou até se tornar um sussurro de micro-ondas. Mas antes de tocarmos essa parede final, devemos nos perguntar: se somos tão pequenos, se nossa visão é tão atrasada, e se estamos presos em uma pequena ilha de tempo, como é possível que a mente humana, esse arranjo efêmero de carbono e água, possa conceber a totalidade da teia? Será que a consciência é a forma que o universo encontrou para se ver no espelho, mesmo que esse espelho seja minúsculo e fragmentado? Ou somos apenas um acidente estatístico, mofo pensante, na superfície de uma rocha molhada, olhando para o abismo e projetando nele nossos próprios medos e esperanças de significado? A escala continua a aumentar. A teia cósmica, por mais colossal que seja, é apenas o tecido interior de algo ainda maior. O que existe além das fronteiras de Laniakea, onde a expansão do universo supera a velocidade com que a gravidade tenta mantê-lo unido? Lá fora, no horizonte cósmico, as galáxias não estão apenas se afastando. Elas estão desaparecendo, cruzando um limiar de onde nunca mais retornarão, apagadas da nossa realidade para sempre. Imagine um astrônomo solitário, senciente, mas não humano, situado na superfície de um planeta frio, orbitando uma anã vermelha moribunda, daqui a 100 bilhões de anos.
Ele aponta seus instrumentos para o céu noturno, esperando desvendar os mistérios da criação. Mas o que ele vê é uma tragédia de silêncio. Seus telescópios, por mais avançados que sejam, não detectam o brilho residual do Big Bang, pois este se desvaneceu em um comprimento de onda tão longo que se tornou indetectável, perdido no ruído estático do vazio. Pior ainda, ele não vê outras galáxias. Não há Andrômeda, não há o brilho distante de quasares, não há a tapeçaria da teia cósmica. Para este observador futuro, o universo consiste apenas em sua própria ilha galáctica, um aglomerado solitário de estrelas velhas, flutuando em um oceano infinito, imóvel e eterno. Ele concluirá, com base em todas as evidências disponíveis para ele, que o universo é estático, finito e contido apenas naquela única galáxia. A história da origem explosiva do cosmos, a expansão dinâmica que definimos hoje como a verdade fundamental da nossa existência, terá sido apagada dos anais da realidade. Nós vivemos em uma era privilegiada, uma janela de tempo dourada, onde a luz ainda consegue atravessar o abismo para nos contar a história de onde viemos. Mas essa janela está se fechando. A culpada por esse futuro isolamento é uma força que atua nas sombras, uma energia fantasma que não podemos ver, tocar ou medir diretamente, mas cuja influência dita o destino final de toda a matéria. Durante a maior parte do século XX, assumimos que a gravidade, a grande escultora, acabaria por frear a expansão iniciada no início dos tempos. Imaginávamos um cosmos que, como uma bola atirada para o alto, eventualmente perderia o ímpeto e cairia de volta sobre si mesmo. Mas em 1998, ao observarmos supernovas distantes, a realidade nos pregou uma peça aterrorizante. O universo não está desacelerando. A bola não está caindo. Ela foi agarrada por uma mão invisível e arremessada com ainda mais força em direção ao infinito. O espaço não é um palco vazio e passivo. Ele possui uma energia intrínseca, uma pressão negativa que empurra as galáxias para longe umas das outras. À medida que o espaço se expande, mais dessa energia é criada, o que causa ainda mais expansão, em um ciclo de retroalimentação exponencial. Esta aceleração é implacável. Hoje, as galáxias mais distantes que conseguimos ver já estão se afastando de nós a velocidades que ultrapassam a da luz. Isso não viola as leis da física, pois não são as galáxias que se movem através do espaço, mas o próprio espaço entre elas que se cria a uma taxa vertiginosa. Imagine uma formiga caminhando sobre uma tira de borracha. A formiga é um fóton de luz, tentando chegar até nós. Se a tira de borracha for esticada lentamente, a formiga eventualmente chegará ao fim. Mas se a tira for esticada cada vez mais rápido, chegará a um ponto em que o destino se afasta da formiga mais rápido do que ela consegue caminhar. A luz dessas galáxias distantes, emitida neste exato momento, jamais alcançará a Terra. Elas estão, para todos os efeitos práticos, sendo desconectadas da nossa realidade causal. Estão caindo além do horizonte de eventos cósmico, uma borda da qual nenhuma informação pode retornar. A cada segundo que passa, milhares de estrelas cruzam esse limiar invisível e desaparecem do nosso universo observável para sempre. Estamos perdendo contato com vastas regiões do cosmos. Se esperarmos o tempo suficiente, todas as galáxias fora do nosso grupo local, a nossa vizinhança gravitacional imediata, que inclui a Via Láctea e Andrômeda, serão arrastadas para além desse horizonte. O céu escurecerá. As civilizações que surgirem nesse futuro distante estarão presas em uma gaiola cósmica, condenadas a acreditar que estão sozinhas na escuridão. A cosmologia, como ciência, se tornará impossível. O passado será apagado
não pela queima de livros, mas pela expansão do próprio palco onde a história foi escrita. Enquanto o palco se esvazia, os atores que restam começam a envelhecer. O nosso grupo local, mantido unido pela gravidade contra a maré da expansão, fundir-se-á em uma única galáxia elíptica gigante, muitas vezes apelidada de Milcomeda. Mas mesmo esta fortaleza estelar não é eterna. A escala de tempo para o que virá a seguir desafia a compreensão humana, reduzindo a nossa vida e até a vida da nossa espécie, a menos que um piscar de olhos em uma eternidade geológica. Entramos na era da degeneração. As grandes fornalhas de fusão que iluminaram o universo por trilhões de anos começarão a falhar. A formação de estrelas não é um processo infinito. Ela depende de reservas de gás hidrogênio que são consumidas vorazmente. À medida que o gás se esgota, menos estrelas novas nascem para substituir as que morrem. As estrelas massivas e brilhantes, aquelas que vivem rápido e morrem jovens em explosões cataclísmicas, serão as primeiras a desaparecer, deixando para trás apenas remanescentes compactos, estrelas de nêutrons e buracos negros. O universo mudará de cor. Do azul e branco vibrante das estrelas jovens, passaremos para o amarelo e, finalmente, para o vermelho profundo. As anãs vermelhas, estrelas pequenas e avarentas que queimam seu combustível com extrema parcimônia, serão as últimas sentinelas da luz. Elas podem viver por trilhões de anos, mas até elas têm um fim. Quando a última anã vermelha esgotar seu hidrogênio e colapsar em uma anã branca, a era estelífera, a era das estrelas, chegará ao fim. O cosmos se tornará um cemitério de cadáveres estelares, anãs brancas esfriando, estrelas de nêutrons girando silenciosamente e buracos negros famintos. Neste ponto, a única luz no universo virá do brilho fraco e decadente desses remanescentes. Imagine caminhar por uma floresta à noite, onde as únicas fontes de luz são brasas moribundas de fogueiras extintas há muito tempo. Civilizações futuras, se ainda existirem, terão que se amontoar ao redor dessas anãs brancas, extraindo cada joule de energia possível de seus gradientes térmicos, como náufragos tentando se aquecer com o calor residual de uma pedra ao pôr do sol. Mas a entropia é um cobrador persistente. A segunda lei da termodinâmica dita que a desordem sempre aumenta em um sistema fechado. A energia tende a se espalhar, a se equilibrar, fluindo do quente para o frio, até que não haja mais diferença de temperatura, não haja mais fluxo, não haja mais vida. O universo está marchando inexoravelmente para este estado de equilíbrio térmico. Conforme os éons se arrastam, as anãs brancas esfriarão até se tornarem anãs negras, bolas de matéria degenerada cristalizada, frias e invisíveis, vagando pelo vácuo. Estima-se que nenhuma anã negra exista ainda hoje. O universo é simplesmente jovem demais para que uma estrela tenha tido tempo de esfriar completamente. Mas elas virão. Serão os monumentos silenciosos de uma era de luz esquecida. E então, a própria matéria pode começar a falhar. Teorias da grande unificação sugerem que o próton, o bloco de construção fundamental dos núcleos atômicos que consideramos estável, pode eventualmente decair. Se isso for verdade, a matéria bariônica, tudo o que somos, tudo o que tocamos, cada planeta e cada estrela morta, não é eterna. Ao longo de escalas de tempo que fazem trilhões de anos parecerem nanosegundos, os prótons se dissolverão em pósitrons e raios gama. As anãs negras, os planetas e até mesmo os restos de poeira interestelar se desintegrarão silenciosamente em radiação. O universo físico, sólido e tangível, evaporará. O que restará
serão os tiranos da gravidade, os buracos negros. Nesta era distante, o universo será dominado por esses monstros. Sem matéria para engolir, eles não brilharão com discos de acreção furiosos, como fazem hoje. Eles serão esferas perfeitas, de escuridão absoluta, navegando em um mar de nada. As galáxias, ou o que restou delas, terão se dissolvido, e os buracos negros, supermassivos, vagarão solitários. Mas nem mesmo os buracos negros são imortais. A mecânica quântica, com suas regras bizarras que regem o muito pequeno, oferece uma sentença de morte até para esses gigantes. No horizonte de eventos, o limite de onde nada escapa, o vácuo ferve com pares de partículas virtuais que surgem e se aniquilam constantemente. Ocasionalmente, uma partícula cai no buraco negro, enquanto sua parceira escapa para o universo. Para conservar a energia, o buraco negro deve perder uma quantidade minúscula de massa. Este fenômeno, a radiação Hawking, é o lento vazamento pelo qual a vida de um buraco negro se esvai. Para um buraco negro de massa estelar, esse processo é inimaginavelmente lento. Para os monstros supermassivos que habitam os centros das galáxias, o tempo necessário para evaporarem completamente é uma escala numérica tão vasta que escrevê-la exigiria mais zeros do que há átomos no universo observável. Contudo, o tempo é o único recurso que o universo futuro possui em abundância. Imagine uma ampulheta onde cada grão de areia cai apenas uma vez a cada 1.000.000 de anos. Agora, imagine uma ampulheta do tamanho da Terra. Mesmo assim, a montanha de areia eventualmente se esvairá. À medida que os buracos negros encolhem, eles ficam mais quentes e emitem radiação mais rapidamente, até que, em seus momentos finais, explodem com a força de bilhões de bombas nucleares, um último clarão de luz em uma escuridão que durou uma eternidade. E depois que o último buraco negro tiver evaporado, o que resta? Entramos na Era das Trevas, ou a Era dos Fótons. O universo será um banho vasto e diluído de partículas subatômicas e fótons de comprimento de onda incrivelmente longo, esticados pela expansão contínua do espaço-tempo. A temperatura do cosmos se aproximará do zero absoluto, mas nunca o tocará completamente. Neste estado, nenhuma estrutura complexa pode se formar. Não há estrelas para fornecer energia, não há planetas para abrigar vida, não há átomos para formar moléculas. O conceito de tempo, nesta fase, perde o seu significado convencional. O tempo é medido pela mudança, pela sucessão de eventos, o tic-tac de um relógio, a vibração de um átomo, a órbita de um planeta. Mas em um universo onde nada acontece, onde a entropia atingiu o seu máximo e o estado de energia é uniforme em toda a parte, o tempo deixa de ser uma sequência linear de causas e efeitos. Torna-se um lago estagnado. Um segundo, um século ou 1.000.000.000 de anos tornam-se indistinguíveis. Esta é a morte térmica do universo. Não é um fim estrondoso, um Big Crunch de fogo e fúria, mas um gemido longo e silencioso. É a dissolução da complexidade em uma sopa fria e homogênea. É o destino final ditado pelas leis da probabilidade. A ordem é improvável, a desordem é estatisticamente inevitável. Dada a oportunidade e tempo suficiente, o castelo de areia sempre se desmoronará para se tornar praia novamente, e a praia nunca se reorganizará espontaneamente em um castelo. Contudo, há uma beleza melancólica nesta desolação. A escala desse processo revela a preciosidade do agora. Nós existimos no breve clarão de luz entre o nascimento violento do cosmos e o seu longo declínio para a noite eterna.
A complexidade que permite a existência de galáxias espirais, nebulosas coloridas, química orgânica e cérebros capazes de contemplar sua própria mortalidade é uma anomalia temporária. Somos os viajantes que acordaram por um breve momento para testemunhar o espetáculo antes que as luzes se apaguem. A nossa própria biologia, a nossa percepção de dias e anos, é lamentavelmente inadequada para compreender a verdadeira escala deste futuro. Se a vida inteira do universo, desde o Big Bang até a morte térmica, fosse comprimida em um ano, toda a era das estrelas, desde a primeira ignição até a morte da última anã vermelha, duraria apenas uma fração de segundo no início de janeiro. Todo o resto do ano seria frio, escuro e vazio. Nós vivemos nessa fração de segundo inicial. Somos as faíscas que saltam da fogueira assim que ela é acesa, brilhando intensamente antes de se tornarem cinzas. Mas será este o verdadeiro fim? A física quântica, em sua estranheza fundamental, sugere que o vácuo nunca está verdadeiramente vazio. Mesmo no estado de energia mais baixo possível, flutuações quânticas ocorrem. Há modelos teóricos especulativos que sugerem que, em um tempo infinito, uma flutuação aleatória poderia ser energética o suficiente para desencadear um novo Big Bang, uma nova inflação, reiniciando o ciclo. Em um universo eterno, mesmo o evento mais improvável deve, eventualmente, acontecer. Poderia o nosso universo ser apenas uma bolha em uma espuma cósmica eterna, onde universos nascem, morrem e renascem em um ciclo sem fim? Ou será que a flecha do tempo é verdadeiramente uma estrada de mão única em direção ao esquecimento? Enquanto olhamos para o futuro distante, para a escuridão que se aproxima, somos forçados a confrontar não apenas a escala física do universo, mas a escala temporal que torna a nossa existência tão improvável e, portanto, tão infinitamente valiosa. Se o destino final é o silêncio, então a nossa capacidade de falar, de observar e de compreender é o maior ato de rebeldia contra a noite que se aproxima. Nós somos a maneira do universo de se conhecer antes de adormecer para sempre. E enquanto houver uma estrela brilhando, enquanto houver uma mente para questionar, o universo não está morto. Ele está sonhando. Mas o que acontece com a própria estrutura do espaço quando não há mais nada para contê-la? Se o espaço se expande infinitamente em um vazio sem matéria, a própria definição de distância ainda faz sentido? No século XVII, em um quarto mal iluminado pela chama vacilante de uma vela em Paris, um matemático frágil e febril tremia diante de uma revelação que não vinha dos números, mas do silêncio. Blaise Pascal, com sua mente afiada dissecando a realidade, olhou para o céu noturno e depois para a poeira microscópica que dançava na luz de sua vela. Ele se sentiu vertiginosamente suspenso entre dois abismos aterrorizantes. De um lado, o infinito do vasto, onde a Terra não passa de um ponto irrelevante. Do outro, o infinito do pequeno, onde mundos inteiros poderiam existir na perna de um ácaro. Em seus escritos fragmentados, que mais tarde seriam conhecidos como pensamentos, ele confessou que o silêncio eterno desses espaços infinitos o apavorava. No entanto, foi ali, naquela paralisia existencial, que Pascal identificou a posição exata da humanidade. Ele percebeu que o homem não é nem um anjo, nem uma besta, mas um monstro incompreensível, preso na fronteira entre o tudo e o nada. Nós viajamos, ao longo desta narrativa, desde as fronteiras congeladas da morte térmica até o caos fervilhante do reino quântico. Vimos estruturas de uma magnitude que desafia a sanidade e partículas tão elusivas que sua existência é apenas uma probabilidade matemática.
Mas agora, a câmera recua. Deixamos para trás a muralha invisível do horizonte cósmico. Passamos voando pelos filamentos fantasmagóricos da teia cósmica. Mergulhamos através dos braços espirais da Via Láctea e perfuramos a atmosfera azul e frágil deste pequeno planeta rochoso. A jornada termina onde começou, no observador. É uma ironia suprema da física que a estrutura mais complexa que já encontramos em bilhões de anos-luz de exploração não seja um buraco negro supermassivo, nem um pulsar girando freneticamente, nem mesmo a majestosa dança de aglomerados de galáxias. A estrutura mais complexa reside dentro do crânio de cada ser humano que caminha sobre a Terra. Considere por um momento a arquitetura da matéria. Se desenhássemos uma linha reta, representando todas as escalas possíveis do universo, desde o comprimento de Planck, a menor medida física com significado, até o diâmetro do universo observável, descobriríamos uma coincidência geométrica que beira o milagre. O ser humano encontra-se quase exatamente no centro dessa linha. Não estamos na base da realidade, nem no seu teto. Somos as criaturas do meio. Esta posição não é acidental. É uma necessidade física ditada pelas leis da termodinâmica e do eletromagnetismo. Se fôssemos muito menores, seríamos escravos da mecânica quântica. A viscosidade da água nos prenderia como se fosse alcatrão. O movimento browniano das moléculas nos sacudiria violentamente sem cessar. E a incerteza de nossa posição tornaria a biologia organizada impossível. Se fôssemos muito maiores, do tamanho de estrelas, a gravidade nos esmagaria em esferas perfeitas. O tempo de comunicação entre nossos neurônios levaria minutos ou anos, tornando o pensamento uma impossibilidade logística. A inteligência, tal como a conhecemos, requer um nicho muito específico de escala. Precisamos ser grandes o suficiente para conter trilhões de átomos organizados, mas pequenos o suficiente para que as forças elétricas superem a gravidade, permitindo a química delicada da vida. É neste ponto médio, neste oásis de escala, que a matéria realizou seu truque mais impressionante. Ela começou a pensar. Para entender a magnitude disso, imagine o cérebro humano não apenas como um órgão biológico, mas como uma catedral de eletricidade e química. Dentro de cada cabeça humana, existem cerca de 86 bilhões de neurônios. Cada um desses neurônios se conecta a milhares de outros, criando uma rede de sinapses que ultrapassa em número as estrelas da nossa galáxia. Se contássemos cada conexão possível, cada caminho que um pensamento pode percorrer, o número resultante superaria a quantidade de átomos em todo o universo conhecido. Esta densidade de informação é o que nos separa de uma estrela. Uma estrela, apesar de seu tamanho titânico e de sua fúria nuclear, é fisicamente simples. É uma bola de gás lutando contra a própria gravidade. Seu comportamento pode ser descrito por algumas poucas equações de hidrodinâmica e física nuclear. Mas tente descrever o estado de um cérebro humano no momento em que ele experimenta a nostalgia, ou compreende uma metáfora, ou se apaixona. As equações falham. A complexidade explode. Somos, quilo por quilo, a matéria mais densamente organizada e energeticamente eficiente que a natureza já produziu. Essa organização desafia a tendência natural do cosmos. Como vimos anteriormente, a lei suprema do universo é o aumento da entropia, a marcha inexorável em direção à desordem e ao equilíbrio frio. O universo quer ser uma sopa morna e homogênea, mas a vida, e especificamente a consciência humana, é uma rebelião local contra essa tirania. Somos ilhas de baixa entropia,
Motores que consomem energia para criar ordem, mantendo o caos à distância, ainda que temporariamente. Somos o universo resistindo à sua própria morte, organizando-se em padrões cada vez mais intrincados, como se a matéria estivesse tentando desesperadamente preservar uma memória antes que as luzes se apaguem para sempre. Há uma semelhança visual assustadora entre as simulações da teia cósmica, com seus filamentos de matéria escura conectando aglomerados de galáxias, e as imagens microscópicas de uma rede neuronal no cérebro de um mamífero. Embora as escalas sejam separadas por 27 ordens de magnitude e as forças governantes sejam completamente diferentes, gravidade lá fora, eletromagnetismo aqui dentro, a topologia é a mesma. É como se o universo tivesse apenas um modelo para a complexidade máxima, uma assinatura recorrente que se repete no macrocosmo e no microcosmo. No entanto, a diferença crucial reside na velocidade da causalidade. Na teia cósmica, um sinal leva bilhões de anos para viajar de um nó a outro. O universo é vasto, mas é lento. Se o cosmos tem pensamentos, eles levam eras para se formar. Um único pensamento cósmico duraria desde o Big Bang até o presente. Mas na escala humana, a eletricidade percorre os axônios em milissegundos. Nós vivemos no presente acelerado, processando a realidade em tempo real. Somos a ponta de lança da complexidade temporal. E o que essa complexidade faz? Ela observa. Durante a maior parte dos 13,8 bilhões de anos, o universo existiu na escuridão, sem testemunhas. Estrelas nasciam e morriam em silêncio espetacular. Galáxias colidiam sem que ninguém registrasse o evento. A beleza, a cor, o som e a fúria eram apenas interações físicas, cegas. Não havia significado, pois não havia mente para atribuir significado. A luz viajava pelo vácuo, mas não havia olho para convertê-la em imagem. As ondas de pressão moviam-se pelo ar, mas não havia ouvido para transformá-las em música. Então, em um canto esquecido de uma galáxia comum, a matéria despertou. Átomos forjados no coração de estrelas mortas se reuniram e formaram moléculas capazes de se replicar. A evolução poliu essas moléculas ao longo de eras geológicas, construindo sensores, olhos, ouvidos e, finalmente, cérebros. De repente, o universo abriu os olhos. Quando você olha para o céu noturno e sente aquele arrepio de insignificância diante da vastidão, você está, na verdade, completando um circuito. Os fótons que deixaram uma estrela distante há 1000 anos viajaram através do vazio interestelar, desviaram de nuvens de poeira, cruzaram o sistema solar e atravessaram a sua pupila para atingir a sua retina. Nesse momento, a energia física daquela estrela morre, sendo absorvida por uma célula nervosa. Mas algo milagroso acontece. Ela renasce como informação. Ela se torna a percepção de uma estrela. Sem você, sem a consciência para observá-la, a estrela é apenas fusão nuclear. Com você, ela se torna parte de uma narrativa. Nós somos os guardiões da história do universo. Somos a maneira pela qual o cosmos, que é, em sua maioria, hidrogênio e hélio inanimados, pode refletir sobre sua própria origem e destino. Essa perspectiva muda fundamentalmente a questão da nossa insignificância. Sim, fisicamente somos poeira. Nossa vida é um piscar de olhos na escala do tempo geológico, e nosso planeta é um grão de areia na praia cósmica. Mas em termos de complexidade e consciência, somos gigantes. Somos o ponto focal onde as leis da física se tornam conscientes de si mesmas. O físico Erwin Schrödinger, famoso por seu gato paradoxal, sugeriu que a consciência é um singular do qual o plural é desconhecido. Talvez haja apenas uma mente universal.
expressando-se através de bilhões de janelas individuais. Cada um de nós é uma abertura, através da qual o universo olha para si mesmo. Quando um astrônomo aponta um telescópio para a radiação cósmica de fundo, não é apenas um humano olhando para o passado. É o universo olhando para o seu próprio nascimento, como uma criança olhando para uma fotografia de seu parto. Essa responsabilidade é pesada. Se somos as únicas partes do universo capazes de compreender a sua grandeza, então somos a coisa mais preciosa que ele contém. A extinção da consciência humana seria mais do que uma tragédia biológica. Seria o universo ficando cego novamente. Seria o retorno ao silêncio eterno que tanto aterrorizava Pascal. Sem nós, ou seres como nós, o universo continuaria a existir, mas perderia o seu sentido. Um teatro magnífico, mas sem plateia. Estamos posicionados no fio da navalha. Carregamos em nossos corpos a herança violenta do Big Bang e em nossas mentes a capacidade de transcender essa violência através da arte, da ciência e da filosofia. Somos feitos de poeira de estrelas, mas somos poeira de estrelas que sonha. A escala inacreditável do universo, que parecia destinada a nos humilhar, acaba por nos elevar. Ela nos mostra que o tamanho não é a medida do valor. O vazio imenso do espaço é o palco necessário para que a raridade da vida possa brilhar. A escuridão é a tela e a consciência é a tinta. Ao encerrarmos esta exploração, não olhamos mais para o abismo com o terror de Pascal, mas com um senso de pertencimento. Não somos intrusos neste vasto cosmos. Não fomos colocados aqui por acaso em um universo estranho. Nós crescemos a partir dele. Somos tão parte do universo quanto as nebulosas e os quasares. Somos a onda de complexidade na superfície do oceano cósmico, a espuma brilhante onde a água encontra o ar. E assim, a jornada que começou com a medida inimaginável de anos-luz e parsecs retorna ao espaço íntimo de um pensamento humano. Tudo o que discutimos, desde os superaglomerados até os quarks, agora reside dentro de você, codificado nos padrões elétricos do seu cérebro. O universo inteiro cabe dentro da mente que o compreende. A questão final, portanto, não é quão pequenos somos diante do universo, mas quão grande o universo teve que ser para gerar seres capazes de fazer essa pergunta. Será que o propósito de toda essa vastidão, de todo esse tempo profundo e espaço insondável, foi apenas criar as condições necessárias para que, em um momento fugaz, a matéria pudesse se levantar, olhar em volta e maravilhar-se com sua própria existência?